O incrível plano divino revelado. A mensagem transformadora de Jesus a Pedro após 3 negações no 3º ano de Joaquim, em uma noite marcada pelo significado profundo. Ao redor de uma mesa simples, 12 homens se reuniam em uma sala iluminada por lâmpadas trêmulas. Entre eles estava Pedro, um homem do povo, um pescador da Galileia, cuja vida fora transformada pelo encontro que tivera com Jesus. O ambiente era tenso, e as palavras de seu mestre ressoavam em sua mente como um eco distante. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa afirmação cortava o coração de Pedro, penetrando suas convicções de lealdade e coragem. Enquanto Pedro escutava sua própria declaração, estou disposto a ir contigo à prisão e à morte. A confiança em sua voz não ocultava a sombra da dúvida que começava a se instalar em seu ser. Ele lembrava da força de sua fé, porém a noite adiantava-se, e as trevas pareciam deslizar sobre sua alma. Os raios da verdade iluminavam a incerteza de sua fé, e ele tremia apenas ao pensar nas palavras de Jesus. Na penumbra, o pesado ar noturno envolveu Pedro enquanto ele, finalmente, se encontrou em um pátio frio, vigiando de longe enquanto Jesus era interrogado. O medo e a pressão filtravam cada um de seus pensamentos. E então, a voz de uma criada cortou o silêncio. Você também é um dos discípulos desse homem. A negação brotou de seus lábios como um veneno. Mulher, não sei do que você está falando. A culpa o drenava, e a primeira negação era como uma pedra em seu peito. 2 vezes mais, sua coragem pareceu escapar por entre seus dedos, e a cada nova negação, seu coração se afundava em desespero e aflição. Quando o galo cantou, uma onda de desespero tomou conta dele, e os olhos de Jesus se cruzaram com os seus. Aquela troca silenciosa, um diálogo que transcendia palavras, trouxe uma dor insuportável. Pedro fugiu, sua consciência pesada, as lágrimas escorrendo em um desejo doloroso de redenção. Após a crucificação e a ressurreição gloriosa, Pedro se viu à beira do mar da Galileia, envolto por uma atmosfera de incerteza e confusão. O cheiro do peixe fresco preenchia o ar, enquanto os outros discípulos lutavam contra suas próprias dúvidas. Então, nas águas calmas da manhã, Jesus se aproximou com um amor inegável. Com um olhar que curava e desafiava ao mesmo tempo, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? As 3 perguntas sobre o amor refletiam suas 3 negações passadas. Hesitante, mas finalmente sincero, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. A cada resposta, Jesus o reerguia, dizendo: Apacenta minhas ovelhas. Era uma vocação, uma renovação da esperança. O plano divino se desdobrava, como os raios da luz do amanhecer após a tormenta da noite. Como poderia um homem marcado por fraqueza se tornar pedra fundamental da igreja? A jornada de Pedro estava apenas começando, e atrás daquela negação, havia um propósito de transformação que apenas Deus poderia realizar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A transformação de Pedro, de um simples pescador a um pilar da fé cristã, aguardava para ser revelada nas próximas páginas da história redentora. O olhar de Jesus, uma promessa renovada, chamava Pedro a algo maior, a se levantar e ser o líder que havia sido chamado a ser. Qual seria o próximo passo dessa nova jornada? A história divina ainda estava apenas começando a se desenrolar. Enquanto o sol nascia sobre as águas tranquilas da Galileia, uma nova aurora despertava não apenas o horizonte, mas também a esperança que ainda teria que ser resgatada do fundo das águas turvas da culpa e do arrependimento. Pedro, com os olhos fixos nas ondas, sentia o peso de sua nova missão, um chamado sagrado que pulsava em seu peito, ao mesmo tempo que ecoava o amor restaurador de seu mestre. Apacenta minhas ovelhas. As palavras de Jesus ressoavam como um tambor em sua mente, desafiando-o a compreender a gravidade dessa responsabilidade. Os outros discípulos, dispersos em pesados silêncios, mantinham-se alerta, não apenas pela presença de Cristo, mas também pelo inegável retorno da fé. Neste cenário, a figura de Jesus era um farol, um lembrete do propósito divino que florescia entre eles. Senhor, como eu posso liderar? Pensou Pedro, o olhar perdido na vastidão do lago. Eu que te neguei.
As memórias de sua fraqueza ainda o atormentavam, como sombras que pareciam persisti-lo, mas, no fundo do seu coração, uma nova força começava a surgir. Após essa manhã transformadora, Pedro e os discípulos se reuniram em Jerusalém, nas salas superiores do cenáculo, onde aguardavam a promessa do Espírito Santo que Jesus lhes havia feito. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, dissera o Senhor antes de ascender aos céus. Agora, em fervente expectativa, eles buscavam ao Senhor em oração, suas vozes entrelaçando-se em um clamor que ecoava pelos céus. Os pensamentos de Pedro cruzavam novas realidades. Como poderia ele, o negador, ser o porta-voz do Evangelho? Num súbito momento de revelação, enquanto a noite caía, uma brisa suave atravessou o cenáculo e o ambiente tornou-se eletricamente carregado. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo, separando-se e pousando sobre cada um deles, como em Atos 2:03. A edificação de uma nova comunidade começava sob a influência poderosa de Deus. O medo foi substituído por coragem, e as dúvidas cederam lugar à determinação inabalável. Pedro, encarando o grupo de discípulos agora repleto de um fervor renovado, levantou-se, com ardor na voz, declarou: Homens e irmãos, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Atos 2:17. Cada palavra que saía de seus lábios carregava o peso do céu, e, pela primeira vez, ele percebeu que a negação não o definia, o perdão e o chamado de Jesus o transformavam. Corações foram tocados, e almas foram atraídas por aquele novo testemunho vigoroso. A comunidade que fora marcada pela traição agora era impulsionada pela graça. E assim, 3.000 almas foram adicionadas ao número dos crentes naquele dia, como fora profetizado em Jeremias 31:33, onde Deus prometeu um novo pacto. Mas, enquanto Pedro se regozijava no crescimento da igreja, uma sombra se aproximava. Os líderes religiosos, alarmados pelo novo movimento, observavam com temor e ciúmes. Como podemos silenciar esse pescador? Ponderavam entre si, cujos corações estavam empedernidos contra a verdade. A tensão aumentava, e as perseguições se tornariam inevitáveis. Uma nova cadeia de eventos estava prestes a se desenrolar, e Pedro, agora como pedra, enfrentaria um inimigo que buscava calar a voz da verdade. As promessas divinas não se limitavam apenas a expandir a igrejas, mas também a testar a fé dos novos crentes. Como Pedro se ergueria contra a adversidade? O plano soberano de Deus continuava a revelar-se, e a cada passo, um novo desafio se apresentava, aguardando a resposta do líder chamado a apacentar as ovelhas de Cristo. Portanto, à medida que as sombras da oposição se adensavam, Pedro ficaria diante do mais profundo dilema: permanecer fiel ao seu chamado ou recuar diante da pressão. A história da redenção ainda estava por se desenrolar, e a pergunta que ecoava era: qual direção tomaria Pedro sob tais provações? Enquanto os primeiros raios de sol rompessem a escuridão da noite em Jerusalém, nas ruas, um murmúrio crescente já ecoava. As vozes eram de homens e mulheres, alegres pela nova notícia que pulsava em seus corações. O Espírito Santo tinha descido como prometido, e uma nova vida tinha começado. Mas a alegria logo daria lugar ao temor, pois a cidade pulsava com a agitação dos líderes religiosos, que se esforçavam para reprimir o que consideravam uma heresia perigosa. Dentro do cenáculo, onde a comunidade de crentes se reunia, Pedro sentia a pressão aumentar, o peso sobre seus ombros se intensificando. Afinal, a luz da verdade agora brilhava através dele e dos outros discípulos, mas com essa luz vinha a temida escuridão da oposição. Os fariseus e saduceus, com seus rostos carrancudos e corações endurecidos, estavam determinados a silenciar a mensagem que eles acreditavam ser uma ameaça à religião que protegiam. Pedro, ao ver os rostos esperançosos dos novos crentes, lembrou-se das palavras de Jesus: se o mundo vos odeia, saiba que primeiro me odiou a mim. João 15:18. Ele se levantou, resoluto, suas mãos tremulares com a juventude da fé e o fogo do Espírito que ardia dentro dele. Irmãos, disse ele, sua voz firme, não devemos temer aqueles que nos ameaçam. Se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, a verdade prevalecerá. Mas no fundo, ele se perguntava: e se eu falhar novamente? As lembranças de suas negações passaram rapidamente por sua mente, um lembrete inquietante de suas fraquezas. Contudo, antes que a dúvida pudesse crescer mais, ele se apegou à promessa divina: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14:18. Com a força do Espírito, ele sabia que não enfrentava sozinho essa nova luta. Naquela mesma manhã, enquanto os primeiros milagres do Espírito se manifestavam e a igreja crescia,
Pedro foi chamado para comparecer diante do Sinédrio. A sala estava repleta de aqueles que ansiavam por derrubar o novo movimento. O sumo sacerdote, com um olhar gélido, questionou diretamente ao apóstolo: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: se nos interrogais sobre o benefício feito a um enfermo e de como foi curado, seja conhecido por vós e por todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está diante de vós. Atos 4, 9 e 10. A ousadia e a clareza das palavras de Pedro ecoaram através das paredes do Sinédrio, e um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os líderes religiosos, perplexos com a confiança do pescador, perceberam que ele não era o homem que havia negado o mestre. A transformação era evidente, e sua própria incredulidade se misturava com o reino do Espírito. No entanto, sabendo que precisavam manter seu controle, eles ordenaram que Pedro e João não falassem mais em nome de Jesus. Diante desse desafio, Pedro declarou: julga-se vós se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós em vez de a Deus, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 e 20. Aquela resposta cortou como uma espada. Ali estava um homem que havia encontrado sua verdadeira identidade em Cristo, um novo alicerce que não seria movido por ameaças ou por medo. Enquanto Pedro e João deixavam à frente do Sinédrio, um sentimento profundo e reverente preenchia o coração de Pedro. Ele conhecia a gravidade do momento em que viviam, pois a pressão aumentava, mas a certeza de Deus permanecia inabalável. Agora, diante da iminência da luta que estava por vir, ele sabia que o plano soberano de Deus não só o sustentaria, mas também faria crescer a luz da verdade, mesmo nas trevas. E assim, enquanto os crentes se reuniam para orar, implorando por coragem e proteção, Pedro levantou seu olhar para o céu, determinado a não recuar. Mas no recôndito de seu ser, ele pressentia as palavras de Jesus ecoando em sua alma: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. O futuro, ainda envolto em mistério, prenunciava desafios, mas também revelações gloriosas do que Deus estava prestes a realizar. Estava claro que a história redentora da Igreja estava apenas começando a ser escrita, enquanto a sombra da oposição se aprofundava. Na quietude do cenáculo, a comunidade aguardava, sem saber que um novo ato do plano divino estava prestes a se manifestar em poder, algo que mudaria não apenas suas vidas, mas também o mundo ao redor deles. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, o cenáculo tornou-se um lugar de fervorosa oração e expectativa. Os discípulos, reunidos em um só espírito, clamavam por coragem e sabedoria. A pressão da autoridade religiosa se tornava cada vez mais opressiva, e as vozes humanas pareciam pequenas diante da grandeza do chamado que lhes havia sido confiado. Pedro, em meio a isso, sentia que a oração fervorosa dos irmãos aquecia seu coração. Ó Senhor, ele disse em sua alma, dá-nos ousadia para falarmos com clareza e coragem. Ele relembrou a visão do Cristo ressuscitado e as palavras que mudaram seu destino: apacenta as minhas ovelhas. João 21h17. Era isso que o movia. Eram vidas, almas que precisavam ouvir a mensagem que se tornará viva e pulsante em seu ser. Naquela noite, enquanto a atmosfera de tensão e expectativa pairava, o Espírito Santo começou a se mover poderosamente entre eles novamente. A presença de Deus envolveu o cenáculo como uma brisa suave, e todos ficaram cientes da iminente ação divina. Alguns dos crentes profetizavam, outros falavam em línguas, e a atmosfera estava impregnada de um novo fervor. Pedro, cercado pelos seus irmãos, sentiu uma convicção renovada. Com o coração ardendo, ele se levantou novamente, determinado a ser a voz que ecoaria em Jerusalém e além. Irmãos, o Senhor se move entre nós e ele é fiel para sustentar sua obra. Sua voz, carregada de paixão, ecoou contra as paredes, e todos ouviram em profundo silêncio. Um dos apóstolos, João, olhou para ele, seus olhos brilhando com a intensidade daquilo que estavam vivendo. Pedro, a mensagem que pregamos deve alcançar aqueles fora das nossas paredes. As promessas de Jesus não são só para nós, mas para todo Israel e até os que estão longe. A seriedade em seu olhar trazia uma confirmação de que não estavam sozinhos nessa missão. Pedro assentiu, sentindo a carga da responsabilidade enraizar-se ainda mais em seu coração. Mas ele sabia que não poderia permanecer inerte. Em meio aos momentos de dúvida e negação, a verdade sempre viera à tona, e a urgência de cumprir o mandamento de Cristo pulsava dentro dele. Que o Senhor nos dê a força. Ele exclamou, levantando a mão em direção aos céus. Hoje, proclamaremos que em Jesus Cristo, ressurreto e vivo, há esperança e salvação.
Ele é a luz que brilha nas trevas, e as trevas não prevalecerão. Neste clamor, todos os presentes se uniram, clamando ao Senhor por uma unção do alto para que suas vozes fossem ouvidas. Na manhã seguinte, a cidade de Jerusalém ainda estava despertando. As vozes dos que duvidavam e dos que acreditavam se misturavam nos mercados e nas ruas, mas havia uma nova mensagem que estava prestes a surgir das sombras. Pedro, João e os outros discípulos dirigiram-se ao templo, onde os expectantes estavam se reunindo para a oração da hora nona. Ao chegarem à porta chamada Formosa, um homem coxo, que todos conheciam e que mendigava misericórdia, chamou a atenção dos discípulos. Com a mesma coragem que fervia em seus corações, Pedro olhou para ele com firmeza. Olha para nós. Com essa declaração, o mundo se preparava para o milagre que ecoaria nas eras. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Agora, em meio à expectativa, o evento tornaria-se projeto de transformação e revelação, desafiando a fraqueza humana e exaltando o poder divino. O homem se levantou instantaneamente e os olhos de todos se abriram em espanto e admiração. Enquanto a multidão reunida se tornava um mar de confusão e espanto diante do milagre, Pedro viu seu momento. A oportunidade de comunicar a verdade de Cristo estava diante dele. Mas um questionamento lhe ocorreu. Seria ele capaz de persistir na fé a despeito do que viria a seguir? Porque ele sabia que o plano de Deus não era apenas acerca de curas e realizações, mas da salvação e da mensagem eterna. E ali estava a nova frente de batalha a ser enfrentada. Como parte daquele plano, uma voz ainda não ouvida estava prestes a se manifestar, uma voz que faria todos os futuros discípulos se perguntarem: quem realmente é este Jesus que os apóstolos proclamam com tanta ousadia? Com o pulsar da multidão, qualquer dúvida que pesava no coração de Pedro parecia evaporar como a névoa sob a luz do sol. Assim que o homem coxo começou a dar os primeiros passos, sua transformação em meio à admiração e espanto fez com que a atenção de todos se voltasse para os apóstolos. Pedro, sentindo que o Espírito Santo guiava, ergueu a voz para proclamar o Evangelho. Israelitas, disse ele, sua fala ressoando com firmeza, por que olhais para nós como se por nossa própria força ou piedade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo. Atos 3, 12 e 13. Cada palavra de Pedro, como um lembrete, se aprofundava nas consciências dos que estavam diante dele. Ele não hesitou em expor a verdade, abordando a rejeição do Messias por aqueles que deveriam reconhecê-lo. Mas, ao mesmo tempo, havia esperança na mensagem que começou a fluir de seus lábios. Mas Deus restituiu seu filho entre os mortos, e nós somos testemunhas disso. As emoções explodiram no coração da multidão. Entre o espanto e a culpa, muitos começaram a questionar suas próprias ações. Pedro continuou, ardendo em fervor: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério da parte do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos 3 horas e 19. Neste chamado de arrependimento, a crença começou a ganhar forma nos corações dos ouvintes. Enquanto muitos sucumbiam à dor da consciência, Pedro os conduzia a uma nova vida. A qualidade do Evangelho não apenas falava de perdão, mas também do cumprimento das promessas de Deus através dos profetas. E todos os profetas desde Samuel e os que depois dele, que falaram, também anunciaram estes dias. Atos 3 horas e 24. Enquanto ele falava, a ansiedade palpável na atmosfera do templo mudou. A mensagem de salvação começava a se espalhar como fogo em palha seca. Contudo, não muito longe, aqueles que detinham poder estavam observando, sentindo a inquietação crescer. Logo, os sacerdotes e o capitão do templo, juntos com os saduceus, se aproximaram, inquietos pela ousadia dos apóstolos. Por que interrompem a paz deste lugar? Metam-se em seus cultos. Foi o que um deles gritou, mas Pedro, confiante em seu chamado, não recuou. Se não são interrogados hoje a respeito do bem feito a um homem enfermo, e porque este está curado, saibam todos vós e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é que este homem está diante de vós são e salvo. Atos 4, 9 e 10. As vozes de dúvida e temor tornaram-se um clamor por mais esclarecimento. E enquanto a sedução do poder terreno procurava silenciá-los, a verdade que brotava do coração de Pedro superava as ameaças. Ali, diante daquela assembleia hostil, Pedro sentia um ardor inextinguível, a necessidade de compartilhar o plano soberano de Deus revelado no desfecho daquela história. De repente, um sentir profético correu pelas veias de Pedro.
Ele proclamou: sabei que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Ao afirmar isso, caía no abismo da incerteza e dúvida alvejado por uma corrente de poder. Através dos olhares hostis e da crescente oposição, a transformação permanecia. Não era só um homem que andava, era uma nação se preparando para um novo amanhecer. O que Pedro não sabia era que esse era apenas o começo de uma revolução espiritual, e que cada passo que ele tomava a partir desse dia colocaria em movimento um plano divino que impactaria gerações. No horizonte, sombras pairavam. Os líderes religiosos conspiravam, e o espírito do mal se agitava. Uma pergunta ecoava em sua mente: mas qual seria o custo deste novo mover de Deus? Nas sombras, a expectativa de um confronto final se aproximava e a revelação do plano soberano de Deus estava prestes a ser testada em formas desconhecidas, impregnadas de dificuldades mas também de promessas. Como as palavras de Pedro ecoavam no templo, um resplendor ígneo de fé começava a se acender entre aqueles que ouviam. As sementes da transformação eram lançadas, e muitos rostos antes endurecidos pela resistência começavam a se amolecer diante da verdade. Notando a agitação crescente, o capitão do templo e o sacerdote se entreolharam, um temor invadindo seus corações. A firmeza de Pedro era cada vez mais um desafio ao seu domínio. Que façais o que quereis, disse um dos saduceus com raiva, mas lembrai-vos que as consequências cairão sobre vós, se o povo se levantar. As sombras das ameaças antigas pairavam sobre eles, e a história não era nova. Mas que forças estavam agora em jogo? A presença de Deus movia-se entre as pessoas, e um princípio de esperança começava a reinar. Pedro, ignorando o medo, levantou os olhos em direção ao céu, buscando direção. A conexão com o Altíssimo enchia seu coração de coragem. Ele falou novamente: irmãos, sejam fortes. O mesmo Espírito que resgatou a alegria em nossa nação está entre nós. O que temos, temos pelo poder do Cristo ressuscitado, e essa verdade não pode ser silenciada. Atos 4:19. A multidão franqueou seus ouvidos, e a realidade do Cristo ressurreto tornou-se um farol em meio à escuridão. Contudo, as autoridades não apenas observavam, mas se reuniam, formando um conselho. O pavor que antes os mantinha em pé agora transformou-se em um fervor de cólera. E assim, decidiram interpelar os apóstolos com palavras ameaçadoras. Não pregueis sobre o nome de Jesus. Se o fizerdes, a ira sobre vós virá. Mas Pedro, agora transbordando de autoridade divina, não se intimidou. Responda-me, líderes de Israel, é justo diante de Deus obedecer-vos mais do que a ele? Sabemos o que fazer. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:19-20. A verdade fervia em seus lábios, e a liberdade que ele havia encontrado era um fogo em seu ser. Enquanto o conselho se debatia, a certeza de um plano que Deus tinha em marcha começou a descortinar-se na mente de Pedro. Não se tratava apenas de um milagre físico, mas de um mover espiritual que desafiaria não apenas a sinagoga, mas todo o mundo. O que antes era um temor pela autoridade estabelecida, agora era um fervor por anunciar o que Deus havia prometido. Ouvindo as palavras de Pedro, muitos na multidão eram tocados e começaram a se unir ao clamor por mudança. O Espírito Santo estava gerando uma nova geração de crentes prontos para se submeterem ao plano soberano de Deus. No entanto, enquanto a conversão se espalhava como uma boa nova, o zelo dos líderes religiosos se transformava em um ódio palpável. Eles ensaiaram a prisão de Pedro e João, prontos a silenciá-los. Mas Pedro, em sua fé, resistia. A luz do Evangelho estava prestes a brilhar mais intensamente, e um novo e poderoso testamento estava em gestação. Diante do conselho reunido, Pedro se deixou tocar pela lembrança das palavras do Mestre. O mesmo Jesus que o havia perdoado após suas negações agora o capacitava a proclamar a mensagem. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. No calor do momento, um pensamento ilumina a mente de Pedro. O que poderia parecer derrota poderia, na verdade, ser uma preparação para o extraordinário. Uma onda de transformação começaria a abalar as estruturas do templo e da nação, levando a multidões a serem confrontadas com a verdade do Messias. E assim, enquanto o conselho decidia sobre o destino dos apóstolos, um murmúrio se espalhou entre o povo. Estes homens falam com poder. O que farão agora diante do Deus que iria restaurar tudo? A revelação do plano soberano de Deus estava no ar, prestes a explodir em manifestação gloriosa de salvação e esperança.
Ao coração de Pedro, uma pergunta ressoava: e se a rejeição dos homens fosse o início da aceitação dos perdidos? O destino daqueles que triunfam no Espírito estava prestes a ser definido, e as sombras das ameaças do templo eram apenas uma passagem para a luz do novo amanhecer que Jesus trazia. Enquanto a tensão no templo pulsava como um tambor, a sala do conselho se tornava um campo de batalha entre a verdade e a obstrução. O coração de Pedro pulsava de emoção e fé, e quando ouviu as ameaças, mais uma vez ele buscou não apenas as palavras, mas a própria voz de Deus. Ainda que nos ameacem, anunciou com dignidade, não nos calaremos, pois somos testemunhas de Cristo, e o que vivemos é maior do que a morte. O conselho, repleto de autoridades, murmurava. A indignação era palpável, suas faces se enrijeciam enquanto consideravam as palavras ousadas de um pescador. Gamaliel, um respeitado fariseu, levantou-se com um ar de sabedoria. Sabeis que, se este projeto for de homens, logo se dissipará. Se, contudo, é de Deus, não podereis destruí-los, não sejais achados lutando contra ele. Atos 5, 38-39. As palavras sábias de Gamaliel ressoavam na sala como um eco de alerta. Contudo, a incredulidade era como espinho cravado nos corações dos líderes. Eles não sabiam que estavam apenas alinhando suas ações ao plano soberano de Deus, que há muito estava sendo tecido através da história. A luz da fé acendia-se em muitos, e se os líderes não precisassem da sombra do templo para guiar suas almas, eles se tornariam irrelevantes. Após deliberar entre si, decidem libertar Pedro e João após infinitas flagelações, um ato de temor e impotência. Nas ruas, o povo vibrava, jubilosos em festa, sabendo que os apóstolos haviam sofrido por causa de seu nome e por um milagre. E assim, enquanto deixavam a presença do conselho, as vozes de Pedro e João se uniam em um cântico de louvor a Deus pelo que haviam vivenciado. Vimos o poder do Altíssimo. O mesmo que levantou Lázaro da morte está entre nós. Proclamaram em união. A certeza do plano divino tornou-se um farol, e em cada passo que davam, um número crescente de corações eram tocados. O Espírito Santo, como um fogo devorador, estava incansavelmente operando entre o povo. Naquele dia, mais de 5.000 almas se uniram à multidão de crentes, e a igreja crescia robusta em sua formação. Enquanto a comunidade se fortalecia e se unia em oração, seus corações buscavam a orientação e a presença do Senhor. Uma inabalável comunhão estava sendo forjada, levando cada um a partilhar seus bens, pois ninguém passava necessidade. Mas a nuvem da oposição não se dissipava. O que as autoridades do templo não compreendiam era que o agir de Deus se antecia a seus planos e que as ameaças resultariam não em silêncio, mas em um clamor cada vez mais poderoso por salvação. Nos dias que se seguiram, ficou claro a Pedro e aos apóstolos que a obra estava apenas começando. Sonhos e visões de um povo que não conhecia a liberdade começavam a se manifestar, e Pedro recordava as palavras de seu Senhor. Em verdade vos digo que aqueles que creem em mim serão capazes de realizar obras ainda maiores que estas. João 14:12. Contudo, à medida que a luz da ressurreição irradiava através de sua mensagem, uma sombra mais profunda se aproximava. A oposição tornava-se mais organizada, e as táticas sutilmente mais ameaçadoras. Os apóstolos deveriam estar preparados. O que parecia ser um momento de vitória poderia facilmente se converter em um severo teste de fé. Uma revelação divina aguçava a mente de Pedro. O que se levantará contra nós como espinho deve ser visto como oportunidade. Não é apenas a resistência dos homens, é a formação do testemunho que Deus nos convida a declarar. Ele sabia que a luta não era contra carne e sangue, mas contra as potestades do mal em lugares celestiais. E então, enquanto o povo continuava sua jornada de transformação, um novo sussurro se fez ouvir. Como nos portaremos se enfrentarmos prisões maiores? Como falaremos a multidões se as autoridades nos hediondamente oprimirem? Cada pergunta vibrava em sua mente como um sino a ecoar um chamado divino. Era necessário um último passo, e o cenário tremia com expectativa. O plano soberano de Deus, invisível como a brisa, estava prestes a se manifestar em toda a sua glória e poder. Quais seriam os próximos desafios? Pedro sabia que a resposta estava nas mãos do Senhor. Assim, ele levantou sua voz em oração, esperando a direção divina que transformaria a oposição em testemunho. A batalha havia começado, e todos aguardavam a revelação do poder que não poderia ser contido. Naqueles dias de fervor e expectativa, a igreja continuava a crescer, unida pela fé e pelos milagres que eram realizados em nome de Jesus. Pedro, na sua fervorosa busca, sentia o peso da responsabilidade que recaía sobre seus ombros.
O Espírito Santo pulsava em sua vida, e ele se tornava cada vez mais consciente de que a ordem estabelecida pelo Senhor ainda tinha propósitos profundos a serem revelados. Certa manhã, enquanto subia ao templo para a hora da oração, Pedro lembrou-se das palavras que Cristo lhe dissera antes de sua crucificação. Em um canto escuro de seu coração, a lembrança das 3 negações ainda ressoava como um eco, mas agora se tornava luz em meio à treva. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. A dor da traição ardeu em sua memória, mas agora isso se transformava em uma mensagem poderosa. Assim que entrou no templo, as vozes dos fiéis enchiam o ambiente com cânticos de adoração e milagres. As histórias de curas e libertações sendo proclamadas por toda parte reverberavam como um cântico celestial. Ele viu os doentes sendo curados, os coxos dançando e os aflitos encontrando paz. Era uma demonstração clara de que a glória de Deus se manifestava ali, como havia sido prometido por meio de profecias antigas. Ao perceber isso, Pedro se abriu para receber a direção do Espírito. Com decisão, ele se levantou no meio do povo. Com uma voz cheia de fé e autoridade, declarou: Irmãos, se estivestes perdidos, agora encontra-se em Cristo. Ele vive e reina nas nossas vidas. O mesmo Jesus que foi crucificado e ressuscitou é quem nos traz esperança e transformação. Uma onda de eletricidade percorreu a multidão, e muitos começaram a chorar, clamando por perdão e redenção. A fé parecia ser uma corrente que os unia em um amor profundo. E Pedro, percebendo que sua própria falha apenas dava mais peso à mensagem de graça, prosseguia: O Senhor não se esqueceu de nós, mesmo na fraqueza de nossos momentos. Se Ele pode restaurar a minha vida, Ele também pode restaurar a sua. As palavras de Pedro caíram como uvas maduras nas almas sedentas. Mas não sem resistência. Os líderes religiosos, que observavam de longe, começaram a murmurar em seus círculos, se sentindo ameaçados por aquela mensagem que ecoava nos corações e quebrava muros que se pensavam impenetráveis. Entre eles, um deles disse: Como pode um homem que antes negou seu Senhor agora levar uma mensagem tão poderosa? Este é um homem de desconfiança. Contudo, sem perceberem, estavam mais uma vez sendo instrumentos no plano soberano de Deus. Pedro, que antes se tornara alvo de suas críticas, agora se tornava um pilar na edificação da igreja. Esse tumulto atraiu a atenção do Sinédrio, que decidiu agir. Chamaram Pedro e João novamente, mas agora suas vozes eram diferentes, cheias de autoridade. Ao serem confrontados, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Se é justo diante de Deus ouvir-vos mais do que a Deus, julgai vós. Mas nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 e 20. Nesse momento, a revelação de um plano que Deus estava operando começou a brilhar mais intensamente. Havia uma preparação para algo que transcenderia a compreensão humana. O que parecia ser um teste de fé estava, na verdade, se tornando uma sustentação da obra mais grandiosa que Deus havia pensado. Com essa nova determinação, Pedro sabia que a luta não era apenas contra a resistência física, mas uma batalha espiritual, e que suas palavras seriam instrumentos de libertação. O que estava por vir se tornava cada vez mais claro. Cada provação, cada ato de resistência, era uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. E assim, enquanto a sombra das perseguições se levantava novamente, um novo sussurro se instalou nos corações dos apóstolos: A manifestará Deus sua glória em vós através de cada tribulação. Preparai-vos, pois o que está por vir é mais profundo do que podeis imaginar. Era o chamado divino para um novo ministério de desdobramentos que abalaram os alicerces da sociedade. O plano soberano de Deus estava em andamento, e o propósito ficava claro: uma transformação radical e uma mensagem ainda mais poderosa surgiriam de corações quebrantados e vidas redimidas. As verdadeiras batalhas pela fé estavam apenas começando, e todos aguardavam ansiosamente pela revelação de sua perfeita vontade. Enquanto os ecos das palavras de Pedro ainda reverberavam nas paredes do templo, uma atmosfera elétrica começou a tomar conta do local. As pessoas se aglomeravam, não apenas para ver e ouvir, mas para experimentar a movedora presença do Espírito Santo que ali se manifestava. O clamor de fé e adoração crescente era um testemunho vivo de que a mensagem de Cristo não se limitava ao passado, ela estava viva e pulsante em cada coração presente. Na noite posterior, Pedro e João se reuniram com os outros apóstolos para orar e buscar direção. Ali, em meio à escuridão que se lançava sobre a cidade, o Espírito Santo desceu sobre eles como um vento veemente e preenchia aquele lugar. Com vozes unidas, clamaram: Senhor, atende às nossas ameaças e concede-te aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Atos 4 horas e 29.
Então uma nova onda de coragem e poder formou-se entre eles. Instigados pela presença divina, se levantaram e saíram, prontos para enfrentar qualquer oposição, sabendo que suas vidas estavam agora nas mãos do Criador. O medo havia sido dissipado pela certeza de que estavam cumprindo a vontade de Deus. Na manhã seguinte, enquanto andavam pelo templo, o encontro com um homem coxo, conhecido por suas súplicas, escandalizou o ambiente. Ele estava à porta chamada Formosa, pedindo esmolas. Ao vê-lo, Pedro, cheio do Espírito Santo, fitou-o com seriedade e disse: "Olha para nós." O homem, na expectativa de receber algo, prontamente olhou para os apóstolos. Mas Pedro continuou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3:06. E, pegando pela mão, ele ergueu o homem. De forma instantânea, a cura ocorreu e a multidão ficou em êxtase ao ver o homem que antes era coxo agora saltando e louvando a Deus. Maravilhadas, as pessoas se aglomeraram ao redor deles, e Pedro aproveitou a oportunidade para pregar mais uma vez a mensagem da ressurreição. "Por que olhais para nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar a este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos." Atos 3:12-13. A tensão crescia, pois as autoridades estavam atentas. O alvoroço rapidamente atraiu os líderes religiosos, que deveriam responder a este milagre inegável. Assim, enquanto Pedro falava, os sacerdotes e o capitão do templo se aproximaram, enfurecidos pela ousadia dos apóstolos de ensinar e curar em nome de Jesus. Pedro e João foram levados para serem interrogados, enfrentando a fúria dos que se opunham à nova fé. Mas, assim como antes, a presença do Espírito os acompanhava. Quando questionados, Pedro, mais uma vez amado e guiado, respondeu com coragem e clareza: "Se nos interrogais hoje acerca do bem feito a um homem enfermo, e de como ele foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dentre os mortos, é que este homem está à vossa frente." Atos 4:9-10. E naquele momento, a certeza do plano soberano de Deus ficou resplandecente. Pedro, que uma vez tremeu de medo e negou conhecer a Jesus, agora falava com tal autoridade que os adversários se viam impotentes. Uma consciência nova de poder e revelação estava em ação, e a mensagem de redenção se espalhava como um incêndio inextinguível. Naquele contexto denso e carregado de consequências, uma nova direção se estabelecia. E, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eram homens iletrados e do povo, admiravam-se, e reconheceram que haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Ainda que perseguidos, eles eram instrumentos de um plano que sempre fora maior do que qualquer resistência. E enquanto corações se voltavam para a verdade, a promessa divina pulsava em cada célula daquela recém-nascida igreja. Um novo gênio havia sido desatado, e a pergunta pairava no ar: o que mais Deus tem preparado? O que mais está por vir neste tempo de ousadia e fé? Assim, em cada desafio encontrado, algo profundo se desdobrava, revelando que o Senhor estava não apenas presente, mas trabalhando em cada detalhe, moldando e guiando seu povo para um destino glorioso. E nesse mistério, surgiria uma revelação ainda mais impactante, pois não viverá o homem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:04. Enquanto Pedro e João deixavam o sinédrio, o peso das palavras que haviam sido ditas reverberava em seus corações. O sol, mais uma vez radiante, iluminava suas faces, mas a sombra da oposição pairava sobre eles como um presságio. Eles sabiam que estavam em um caminho que, embora marcado pela coragem, também estava sendo forjado através da resistência. Pedro, ao olhar ao redor, observou a multidão que se formava. Os rostos eram de esperança misturada com medo. Como poderia a mensagem de um Messias crucificado e ressuscitado transformar vidas tão profundamente em um cenário de tanta adversidade? A cada passo, o chamado de Cristo em seus corações pulsava como um tambor incessante. É maravilhoso ver a mão de Deus se movendo, mas o que acontecerá conosco agora? Ponderou Pedro em seu íntimo, as lembranças de suas anteriores negações ainda ecoando em sua mente. Ele se voltou para os discípulos, que se reuniram ao seu redor. Suas expressões estavam cheias de expectativa. Logo, eles se encontraram em um lugar reservado, um espaço que tinham aprendido a chamar de lar em meio às provações. Precisamos orar, sugeriu João, sua voz carregando a urgência do momento. Precisamos da sabedoria e da ousadia do Senhor. Pedro concordou.
Juntos, levantaram suas vozes em uníssono, clamando ao Deus que havia prometido estar com eles em cada etapa da jornada. E foi ali, naquele espaço sagrado de súplica, que o Espírito Santo desceu novamente sobre eles com força, renovando suas almas e equipando-os para o que estava por vir. O chão pareceu tremer sob a presença poderosa do Altíssimo, e enquanto oravam, uma nova determinação encheu seus corações. Senhor, concede-nos ousadia, gritaram em um coro fervoroso, e que pela extensão da mão de teu servo se façam curas e milagres e sinais no nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4h30. A atmosfera estava carregada de expectativa. Eles não eram apenas homens comuns, mas portadores de uma mensagem divina que poderia mudar o curso da história. Após o fervoroso clamor, alguns começaram a profetizar, enquanto outros falavam em línguas. O som de adoração encheu o lugar, um testemunho do mover do Espírito. Pedro, observando a cena, sentiu que não apenas sua vida havia sido transformada, mas também o destino de muitos outros estava prestes a ser reconfigurado através do poder do Espírito Santo. No dia seguinte, enquanto caminhavam para o templo, a cidade pulsava mais do que nunca, e a energia era palpável. O plano soberano de Deus estava se desenrolando diante deles como um grande panorama, onde cada desafio trazia consigo a oportunidade de glorificar a Cristo. No caminho, encontraram o homem coxo de antes, que novamente estava à porta chamada Formosa. A multidão já se reunirá ali, esperando o milagre, um show de poder. Ele estendeu sua mão ao pedir esmolas, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, Pedro, firme de fé, dirigiu-se a ele: olhe para nós. Atos 3h04. O homem, com uma expectativa ardente nos olhos, olhou para Pedro, buscando que pudesse receber de valor. Pedro então proclamou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3h06. Ele pegou o homem pelo braço e, ao fazer isso, a energia do Espírito Santo fluiu através dele. O coxo se levantou, não apenas com as pernas curadas, mas com o coração pulsando de alegria e gratidão. Ele começou a andar, e em breve estava saltando, louvando a Deus com todas as suas forças. O alvoroço se espalhou pela multidão à vista daquele incrível milagre. Os rostos que antes marcavam a dúvida agora brilhavam de esperança e fé. Pedro, percebendo a oportunidade, ergueu sua voz diante da multidão perplexa. Israelitas, por que olhais para nós como se por nossa própria força ou piedade tivéssemos feito andar a este homem? O Deus de nossos pais glorificou a Jesus, a quem vós entregastes e negastes. Atos 3:12-13. Aquilo não era apenas um testemunho de cura, era um chamado ao arrependimento. Pedro continuou, anunciando as maravilhas de Deus e convidando o povo a se voltar para aquele que é o Salvador, prometendo que em Cristo havia perdão para todos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3h19. A multidão, tocada pelo Espírito e pelo poder da palavra, começou a sentir a intensidade da transformação. Os líderes, no entanto, não estavam preparados para a resposta avassaladora que se seguiria. Eles se reuniram em um conclave cultural, cercados de ciúmes e fúria, enquanto os crentes se reuniam em adoração, reconhecendo que tudo aquilo era parte do plano soberano de Deus que estava se desdobrando diante deles. O que aconteceria agora? As vozes da oposição tornariam-se um rugido, e a presença radical do novo evangelho resistiria ao cerco da tradição? Pedro, agora alimentado com a segurança das promessas do Senhor, com um espírito de coragem ardente, sabia que a história da ressurreição acabará de entrar em um novo capítulo. Assim, enquanto o cenário de confronto se montava, cada um se preparava para testemunhar a um novo nível do plano soberano de Deus, um movimento de avivamento que saturaria não somente Jerusalém, mas iria ecoar aos confins da terra. A resposta a todos os dilemas levantados estava nas mãos do Supremo, e as sombras do futuro falariam de grande esperança e redenção, desenhando o curso de uma nova era.